Alô, você, bom dia, comunidade mais linda do universo e a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Muito bom dia, que Deus abençoe ricamente o seu dia e que eu e você tenhamos a revelação total da palavra de Deus agora em que vamos ler a Escritura, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 14. Convido você a abrir a sua Bíblia então. A palavra de Deus nos diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O tema do nosso estudo é: todos morreram ou morrerão? São as dificuldades da língua portuguesa, né? Na língua portuguesa nós temos os verbos regulares, os verbos irregulares. Além disso, nós temos as conjugações, né, terminadas em ar, ir. Além disso, nós temos os tempos dos verbos, né? Nós temos o presente, nós temos o passado, nós temos o futuro. Além disso, nós temos o passado no sentido de pretérito, né? O pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito. Imagina isso quando alguém, né, de outra língua vai estudar o português, ele encontra uma dificuldade muito grande com relação a verbos. Além disso, nós temos um compromisso, né, ao estudar a palavra de Deus, ter muito cuidado na tradução, por exemplo, do grego para o português. Aqui no texto, olha que coisa riquíssima, porque o amor de Cristo nos constrange. Primeiro, o que deve constranger você hoje não é a eloquência do pregador, não é uma nova denominação, mas é o amor de Cristo. Que Deus nos leve agora a reconhecer isto. O que deve constranger-nos é o amor de Cristo, demonstrado aqui. Porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto, que se um morreu por todos, quem morreu por todos? Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Um morreu por todos. Aí a Escritura diz assim: logo todos morreram. Quando eu verbalizo logo todos morreram, você tem dificuldade em perceber. Essa terminação é com AM, morreram, ou essa terminação é com morreram, aotil, né? Mas quando você abre a Bíblia, seja ela das edições paulinas ou da Sociedade Bíblica, você vai encontrar ali essa expressão: logo todos morreram. A terminação AM. E o que significa essa terminação AM? Significa que essa terminação está na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, ele não está no modo imperativo, não está no modo subjuntivo, ele está no modo indicativo, ele está na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. O que significa isto? Isto significa que houve uma morte. Algo de fato aconteceu. Vamos imaginar, só para esclarecer. Um acidente de carro, tinha 3 pessoas dentro do carro e as 3 pessoas morreram. Ou seja, foram a óbitos. Acabou. Quando eu for usar a expressão morrerão, aotil, é totalmente diferente na língua portuguesa, porque ele vai estar na terceira pessoa do plural, futuro do presente do indicativo. Ou seja,
isto ainda vai acontecer. Eles ainda irão morrer, né? Isso faz toda a diferença. E por quê? Na tradução do grego para o português, o que se quer transmitir é que Jesus morreu por todos. E quando ele morreu naquela cruz, todos, sem exceção, todos, você, eu, toda a raça humana, desde Adão e Eva até o último ser humano a nascer no planeta, todos foram atraídos, incluídos e morreram juntamente com Cristo. Acredito que isso vai ficar muito claro para você nesse momento. Por quê? Porque o objetivo do estudo hoje não é apenas tratarmos da língua portuguesa, mas é mostrar a você que a graça de Deus, conforme é descrito em Tito 2, o verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então eu convido você a perceber isto hoje. Né? O Senhor Jesus, quando ele diz em João 12, 32 aos seus discípulos, ele está dizendo algo que iria acontecer. Ele está dizendo assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E no verso 33 diz assim: e dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Sendo assim, Jesus, ao ser levantado da terra, ele nos atraiu, ele morreu e ele nos levou a ser participantes da sua morte. Por isso que estamos meditando nesse texto que diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Por que estamos enfatizando isto? Porque todos, sem exceção, eu e você, nascemos mortos em delitos e pecados, nascemos com uma natureza de pecado, nascemos escravos espirituais do diabo, nascemos sem a possibilidade de nos salvar. Até mesmo porque a Escritura vai dizer isto. Em Ezequiel 18, o versículo 5, ele está dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Em Deuteronômio, capítulo 24, 16, diz que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada qual morrerá pelo seu pecado. Em Romanos 6, 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Jesus precisava morrer para quê? Para realizar este sacrifício de redenção, remissão, regeneração, libertação, salvação do homem. Isto é muito claro, por exemplo, quando você pega o livro de Hebreus, capítulo 9, o versículo 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sendo assim, Jesus precisava morrer naquela cruz para poder me remir, me resgatar, me libertar. Então, o que acontece naquela cruz? Acontece a morte. Do quê? Eu continuo vivo fisicamente. Paulo, quando está escrevendo o livro aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 2, o verso 19, ele diz assim: porque eu pela lei morri para a lei, para viver para Deus. Ele morreu? Não, ele está vivo, ele está escrevendo a carta, mas ele está dizendo: eu morri para a lei.
No verso 20, ele continua dizendo: já estou pregado à cruz com Cristo. Ou seja, eu fui atraído em Cristo, eu morri juntamente com Cristo, mas o que morreu juntamente com Cristo? Algo que se chama velho homem, natureza de pecado, corpo do pecado, iniquidade. Por isso que é descrito em Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. E o verso 7 diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Por isso que é tão importante nós estudarmos, aprendermos a língua, aprendermos o português. Você foi participante da morte no corpo do Senhor Jesus Cristo. O seu velho homem já foi crucificado com Cristo. A sua natureza de pecado já foi desfeita em Cristo Jesus. Pois bem, isto é algo inédito, maravilhoso. É o amor de Cristo nos constrangendo. Antes de você nascer, antes de você conhecer bem ou mal, já um sacrifício foi executado para te salvar, te libertar. Bom, mediante isto, então, o que eu faço? O texto diz, conforme já mencionamos em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas há um dom gratuito de Deus que é a vida eterna em Cristo Jesus. Você simplesmente use a palavra de Deus nessa hora que está descrito em Romanos capítulo 10, o versículo 9, quando diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação já foi proporcionada, o sacrifício já aconteceu, o sangue foi derramado, um morreu por todos, logo todos morreram. O que falta agora? Você tomar uma decisão e dizer: Senhor Deus, te agradeço e te peço nessa hora que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E quando você o fizer, a revelação vai acontecer e você vai experimentar nada mais, nada menos do que é descrito em Efésios 2:6, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Esse fato é tremendo, porque o Efésios 2:6 vai dizer: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você passa a usufruir da família de Deus, totalmente liberto do pecado e agora com a natureza divina, a vida de Cristo vivendo em você. Se você deseja isto, é só pedir ao Senhor e Ele vai cumprir a palavra dele no seu coração, ok? Tenha um excelente domingo, que Deus abra o entendimento de todos. Tchau!